Olá, seja bem-vindo ao canal EFA. Você sabia que no dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família? Esse mês o canal EFA estará ajudando a você responder o contexto de família. O que é família para você? E qual é o papel do psicólogo dentro desse contexto? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou psicólogo clínico e trago aqui as contribuições do psicólogo no contexto da saúde mental da família. Mas antes, não esqueça, deixe seu like, compartilhe, salve, se inscreva no nosso canal e leve essas ao maior número de pessoas possíveis que estão atravessando essa confusão, esses distúrbios e o que está se trazendo muito sofrimento para a questão do contexto familiar, que muitos não levam a sério. Parece que essa instituição família não é mais vista da forma como antes e nem levada a sério do quanto isso pode contribuir na autoajuda e na minha construção de mundo. Vamos começar? O que é família para você? Bom, para mim está definido na frase de Jesus Cristo que diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí? O que isso tem a ver com a relação da família? Para mim essa resposta é fundamental e crucial. Se eu não amar minha família dentro do outro, dentro da minha própria casa e construir isso dentro de mim mesmo, como vou poder ajudar o outro? Como vou poder compreender o outro se eu não consigo compreender nem a mim mesmo? O que é família para você? Bom, a família está relacionada com o primeiro grupo no qual os indivíduos interagem entre si. E quais são as dúvidas da família na atualidade? Muito do que está sendo construído é importante primeiro frisar que depois das guerras, em vários países da Europa, por exemplo, a população envelheceu, isto é, não houve um equilíbrio entre quantidade de cidadãos idosos e quantidade de pessoas jovens em plenas condições de trabalho. Houve uma mudança radical que já em muitos outros lugares ocorreu o inverso, populações, digamos assim, cresceram de forma exacerbadas, mas que não houve esse controle da questão de envelhecer com a família, os jovens, os pais biológicos, e aí se houve uma outra construção de mundo depois, logo que veio a questão industrial. Mas isso é só para você entender um pouco que isso tem a ver com o contexto da família, a mudança. O eixo essencial da companhia nobre da história humana, que é a família, é sobre a questão também do processo acelerado de globalização. Esse processo houve novas modalidades de trabalho e houve novos hábitos. Dentro desses novos hábitos, muito por questões de moradias, de migrações, de entendimento de buscar, de procurar, de melhorar sua qualidade de vida, da necessidade de trabalho, da necessidade de exercer, de buscar o que quer se construir para si, do que quer obter. Houve aí fatores que contribuíram para que as gerações como avós, pais e filhos ficassem cada vez mais separadas umas das outras. Isso é tão real que a maioria hoje dos idosos estão dentro de espaços fechados, muitas das vezes nas ruas jogados. Nem sequer numa casa de idoso específica está. Lares familiares. Não que isso seja um problema, mas que houve essa mudança. E que hoje muitos dos pais estão vivendo essa realidade. Filhos que jogaram lá dentro por não quererem esse compromisso com os pais. Estão voltados mais para si mesmos. Mas se você jogasse ele lá dentro, não seria bom você também acompanhar? Como você espera que seu filho lhe trate no futuro? Da mesma forma? Pense nisso. Somado a essas questões, a ocorrência de crianças abandonadas, gravidez precoce, o alcoolismo, a dependência química e a violência doméstica contra mulheres e crianças também foram fatores que hoje estão muito bem radicados.
fatos que estão diretamente e indiretamente relacionados com os problemas mais elementares que nascem no interior do eixo da família, de suas parentelas. Relações essas que estão cada vez mais difíceis de se controlar e de se viver. Hoje a família tem outra característica. Você sabia que muitas das vezes o fato de você não ter apoiado seu filho dentro de sua casa, ele escolheu outra família para ser a família dele? E aí a gente vai discutir aqui sérios fatores de vários e outros problemas que, por exemplo, com relação às opções de gêneros, né? Filhos que foram abandonados simplesmente porque têm uma opção sexual. Houve épocas em que filhos eram abandonados simplesmente porque se perdia a questão da virgindade. Outros porque os se tornavam já absolutos e não queriam ir para a escola, então eles iam para as ruas e se tornaram absolutos, mas não buscaram educação. Então os pais dessas épocas, desse período, não digam que são culpados outros, porque você não consegue compreender o outro. Se eu não consigo amá-lo, a mim mesmo, como vou conseguir amar o outro se eu não recebi isso? E como vou compreender esse contexto? Para nós, na Gestalt Terapia, ela elabora discussões sobre o tema família por meio de análise das relações. Então, essas relações elas podem ser intrapessoais, que você estabelece consigo mesmo com seus próprios sentimentos e aspirações, e as interpessoais, que são ligações ou vínculos entre duas ou mais pessoas em um determinado contexto. É a forma de estabelecer o contato nessas relações que a família é vista como base ou alicerce das relações interpessoais e da construção do indivíduo, pois os primeiros contatos interpessoais com o outro eles são relacionados nesse grupo social. Tá dando para entender? Estou te ajudando? É preciso se relacionar para se construir. É preciso crescer e se tornar pessoa. Mas você precisa estar em comunhão com seus pais, em comunhão com a sua família. Um bom relacionamento, uma boa base, pode trazer para você um leque de oportunidades que você mesmo vai escolher e trajetar seu caminho sem ter dificuldades, simplesmente pelo fato de entender para onde quer ir. Necessariamente não precisa ter uma questão totalmente financeira, mas ter um entendimento de mundo é base fundamental. Então o indivíduo, à medida que se relaciona com outras pessoas e com o meio, os afeta e é afetado. Assim como em contato com o meio em que vive, promove transformações em si e também transformações em seu meio, segundo o Mello 2012. Então, tudo que você faz está afetando o seu meio. Se é positivo, ótimo. E se não for, não culpe os outros. É você que está construindo isso. Se você não sabe para onde vai, estamos aqui. Busque ajuda. Existe um transtorno chamado TMC. Você sabia o que quer dizer isso? Transtornos mentais comuns. E trabalha muito a questão da família, onde a maior parte da carga originada de transtornos neuropsiquiátricos se deve à depressão, à ansiedade, às psicoses e os transtornos atribuíveis ao uso inadequado do álcool. Cerca de 30% dos adultos brasileiros eles apresentam tais sintomas, segundo Maragno de 2006. A depressão, chamada de transtornos mentais comum, a TMC, elas foram mais prevalentes em pessoas com níveis baixos de educação e renda e em pessoas que estavam desempregadas. Hoje, existe uma realidade de que a baixa renda não é motivo para você não se educar. Volto aqui a enfatizar que pobreza não é sinônimo de loucura. Busque ajuda. Tenha bons hábitos, leia livros. Se aprimore, se foque e você alcança. Ainda existem bibliotecas no mundo e hoje com a globalização da internet à disposição, se você buscar os caminhos,
ótimas oportunidades serão se você tiver ajuda com a sua relação familiar, melhor ainda. Sabe, os grupos de alto risco para doenças psiquiátricas são baseados, por exemplo, no meio das mulheres. São a depressão, os transtornos alimentares, durante a gestação e menopausa e no período pós-parto são as fases da vida da mulher que há maior chance de ocorrer problemas mentais. Na questão do homem, está muito claro que é o suicídio. Porque quando ele está com um vazio dentro dele, ele está em fase de adoecimento, ele não consegue ver outra solução senão dar fim a si próprio, como forma de solucionar o problema. E é muito perigoso, porque os jovens estão adotando essas medidas, muitas das vezes, porque não estão se relacionando bem dentro de casa e não conseguem confiar em ninguém. E você nem sequer está percebendo o que está acontecendo dentro de sua casa. Pessoas com problemas crônicos de saúde, como diabetes, cardiopatia, doenças pulmonar crônica de incapacidade, cânceres, distúrbios neurológicos incapacitantes, a AVE, a doença de Parkinson, esclerose múltipla, são doenças de neurônio motor que contribuem para essa questão também da doença mental. Pessoas que fazem abuso de uso de drogas e álcool, está bem claro, isso é um fato. Já há um adoecimento instalado, porque ele não consegue sair nem sequer da dependência. Muitos procuram ajuda. E você? Está trazendo problemas para dentro de sua casa, colocando a culpa na sua esposa, colocando a culpa nos seus filhos. Não quer se revelar, não quer falar do uso, que é o usuário. E quando se revela, quer dominar, quer maltratar, quer bater. Tome cuidado. O mundo mudou. Mas você parece que ainda não entendeu. Pessoas que sofrem eventos vitais adversos como luto, divórcios, desempregos e problemas financeiros também adoecem mentalmente. E não conseguem lidar com isso e também não buscam ajuda para compreender, não promovem um curso. Existem muitos cursos hoje que são importantes para você trabalhar simples dinâmica de financeiro. Eu sou pobre, para que eu quero aprender isso? Para saber administrar o que ganha. Administrar o que ganha pode ser muito ou pouco, não importa. Mas se você administrar bem administrado, você não terá problemas. E por fim, as minorias que têm maior chance de sofrer problemas de saúde mental por privação social e econômica. Essa privação social e econômica, esse isolamento de sua cultura habitual, essa questão do racismo, exposição prévia de guerras, torturas. 50% dos refugiados que saíram dos países em guerras vão sofrer transtornos mentais, com certeza. Já estão adoecidos. Existem também aqui os pontos dos cuidadores, que tem risco de desenvolver depressão. Aproximadamente em torno de 40% são vítimas da AVE, que é nada mais que nada menos o acidente vascular encefálico. Reconhecer dentro de nós que precisamos um dos outros é um passo importantíssimo para o progresso da humanidade. Então aqui para finalizar eu vou dizer para você, siga esses passos todos os dias. Aprenda a dizer eu sinto muito. Aprenda a dizer me perdoe. Aprenda a dizer eu te amo. Eu te amo faz e salva vidas. E sou grato. Então, falar os sentimentos que não são os verdadeiros, mas falar o que de verdadeiro há nos sentimentos. Te ajudei? Siga-nos até o nosso próximo encontro. Outros profissionais estarão me ajudando esse mês. Aproveite, é para você. Um forte abraço e até lá.